Quando eu chegava em casa chorando, né, mãe? Eu dizia assim, porque eu quero sair daquela Ernestiane. Eu dizia, saia de lá, vai para outro lugar, é a mesma coisa. Minha mãe tá falando do meu ex-emprego. É. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Pois é, gente, esse vídeo tá sendo bem improvisado. Eu tô gravando ele na véspera do Dia das Mães, então gravei ele ontem. E foi porque eu queria fazer uma homenagem à minha mãe e encontrei uma maneira de ligar esse vídeo também com a literatura. Minha mãe, pra mim, é uma pessoa incrível. Ela é um exemplo de vida gigantesco que eu sempre tive na minha vida. Ela cursou até a 5ª série do ensino fundamental e, segundo ela queria estudar mais, mas naquela época a gente sabe, né, como eram as coisas. Meu avô não deixou ela ir para frente, estudar mais. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito inteligente dentro de casa. Quando meu pai viajava de caminhão, era ela quem cuidava das finanças da casa, né? O troquinho que ele trazia, ela fazia durar aí até ele voltar, e muitas vezes ele demorava. Meu pai atravessava o Brasil de norte a sul, e numa época em que não tinha telefone, que ela passava 3 meses sem saber se ele voltaria ou não, e sempre se virou de uma maneira ou outra, costurando, fazendo massa para vender, mas sempre com uma cabeça incrível de planejamento, estratégia e principalmente economia, de dar inveja a qualquer universitário. E foi assim que ela criou a gente, com muito amor, porque o pai viajava muito, então a gente vivia na barra de saia dela, principalmente eu e meu irmão. A minha irmã mais velha casou cedo, então ela saiu de casa mais cedo, mas hoje também está bem próxima da gente. Não tenho muito o que falar, senão eu me emociono, mas a minha mãe com certeza é a grande responsável por muito do que eu me tornei como profissional, como pessoa. Hoje ela está com 79, vai fazer 80 anos em novembro, e tá aí, guerreira como sempre, muitas vezes de dar inveja na gente quando a gente fica desmotivado, mas tá aí. Hoje a gente tá comemorando em família. Ela tem 5 netos e 7 bisnetos já, que rege os encontros da família. É ela que mantém a família unida, e por incrível que pareça, é ela que muitas vezes coloca a gente de pé quando a gente tá ficando de joelho já. Então eu queria contar uma história que faz relação com ela e com a literatura de cordel. Há alguns anos atrás, a gente foi visitar minha tia, irmã da minha mãe, que mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e lá minha mãe encontrou esse caderno aqui, que tá despedaçado, tadinho. E ela identificou esse caderno como sendo dela. Minha tia tinha guardado, porque de alguma forma foi da época de escola delas, e nesse caderno a minha mãe copiou um romance de cordel inteirinho com a letra dela. Eu vou filmar de pertinho depois enquanto eu estiver falando, tá? Esse caderno aqui, ele é um caderno da Argentina, porque a minha mãe nasceu no Rio Grande do Sul, mas com 9 anos ela foi morar em Dionísio Cerqueira, que é uma cidade fronteira de Santa Catarina com o Paraná e com a Argentina, né, a trifronteira. É lá que eu tenho a maioria da minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, porque eles se conheceram e casaram lá. Então por isso esse caderno é da Argentina, né? E o romance de cordel que ela transcreveu para esse caderno é esse aqui, gente, que na Bienal do ano passado, 2016,
eu encontrei numa loja lá, numa banca que vendia vários folhetos de cordel no mesmo formato em que eles eram feitos, né, principalmente na década de 20, que era foi o boom assim, dos cordéis. É esse aqui, O Romance do Pavão Misterioso, do José Camilo de Melo Rezende. Inclusive eu sugiro a vocês, quem tiver curiosidade, que leiam. O Romance do Pavão Misterioso é um dos cordéis mais clássicos aí do Brasil, e ele tem de graça, é só você digitar o nome no Google, você encontra. É uma mistura aí de romance com um pouquinho de ficção, uma coisa muito doida, uma história aí de um rapaz. Bom, eu vou mostrar um pouquinho do cordel também, aí eu conto melhor para vocês um pouquinho da história. Então, vamos ver um pouco desse caderno do cordel, falar um pouquinho, e depois a minha mãe vai contar um pouquinho da história, né, dela com o cordel, como ela copiava. Ela não lembra de muita coisa, mas eu quis filmar ela contando porque queria fazer essa homenagem para ela. Então, vamos ver um pouquinho do que é o cordel. Sobre essa obra, O Romance do Pavão Misterioso, ele é considerado um dos maiores, se não o maior clássico do cordel brasileiro. Foi um dos folhetos mais vendidos e continua sendo vendido aí na atualidade. Ele foi escrito por José Camelo de Melo Rezende no final dos anos 20. E o enredo, a narrativa do Romance do Pavão Misterioso que é uma coisa que me encanta bastante, porque é a aventura de um rapaz chamado Evangelista, que se apaixona pela Creusa, que é uma donzela, filha do conde, e que ela é presa, meio que prisioneira, e ele só vê ela da janela. E desde que a conhece, ele sente ali aquele forte desejo de tirar ela daquela casa, daquela janela, e tomá-la como esposa, Então ele empreende aí, toda uma estratégia, um plano, e ele acaba se utilizando de um pavão mecânico misterioso que é construído de uma certa maneira para poder fugir com a donzela, E claro que esse conto ele pode ser considerado um conto maravilhoso, um conto fantástico, porque ele tem alguns elementos aí também. Enfim, resumindo, é isso, gente, e esse é o Romance do Pavão Misterioso. Então, mãe, conta a história pra mim daquele caderninho que eu achei, onde a mãe copiou um cordel inteiro quando tinha 13 anos de idade. Eu tinha uns 13 anos quando escrevi aquilo lá, mas eu não me lembro de onde que eu peguei, se foi de uma revista ou se foi num caderno. Eu sei que eu escrevi aquela história. Agora, depois de tantos anos, uma irmã minha tinha guardado esse caderno, que ela veio e me trouxe o caderno que eu nem me lembrava mais que existia. A mãe lembra se a mãe copiou tudo de uma vez ou foi copiando um pouco por dia? Não me lembro, não. Eu sei que eu copiei de algum lugar, mas não sei de onde. Sei que hoje está lá o caderno velhinho e com a minha escrita, com a minha assinatura e tudo. E eu era novinha, tinha acho que uns 12, 13 anos. E não sei para que eu escrevi essa história. Mas nessa época a mãe não ia mais para a escola, né, mãe? Não, eu não ia mais para a escola, porque eu só fui para a escola até o 5º ano, naquela época, e meu pai não me deixou mais estudar. As minhas colegas foram tudo estudar na cidade, e meu pai não me deixou ir, e eu então não estudei mais. E ficou por isso mesmo. E o que a mãe diz, já que a mãe sentiu tanta falta de estudar, o que a mãe diz para esses jovens de hoje que estudem mais que podem, porque o estudar, naquela minha época, já era bom. Eu adorava estudar. Então, desejo um feliz Dia das Mães aí, mãe, para as mães. Eu desejo para todas as mães que tenham os filhos, que cuidem desses filhos, que conversem bastante com eles, sempre que saibam o que eles estão fazendo, para um dia a dizer assim, não, eu escutava meus filhos, porque eu mesmo escutava,
porque eu gostava. Eles chegavam em casa e me contavam tudo o que tinha feito durante o dia. E hoje, até hoje ainda, eles fazem isso. Então, que as mães procuram sempre conversar com os filhos, porque daí eles vão aprendendo e não vai conversar com pessoas que não conhecem e ainda depois talvez entrar dentro do vício de alguma coisa. É isso. Aí então, essa foi um pouquinho da história da minha mãezinha querida e uma mensagem aí para todas as mães e sobre a importância de conversar e separar um tempo para os filhos, principalmente para ouvi-los, né, mãe? É isso. Né? Eu falava bastante, né? Minha rainha, minha vida, meu tesouro. Minha véia tem que dizer. Então desejamos aí a todas as mães do mundo um feliz Dia das Mães. Beijo para todas as mães. Mãezinha, obrigada por aparecer no vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.